Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, para irmos desde já para o primeiro tema desta semana, que volta a ser a Ucrânia. Embaixador Seixas da Costa, como é que viu a intervenção e o dia, a intervenção de Vladimir Putin e o dia 9 de maio na Rússia? Esta intervenção no dia da comemoração da chamada Grande Guerra Patriótica estava a ser aguardada com grande expectativa, tendo em atenção que se presumia que desta intervenção pudessem chegar sinais, como tinha ocorrido com intervenções anteriores de Putin ao longo dos últimos meses, relativamente à postura da Rússia e à atitude face à Ucrânia e ao Ocidente em geral. A Rússia, de certa maneira, Putin frustrou essas expectativas ao fazer um discurso voltado para a Rússia, voltado para a sua própria população, e um discurso, de certa maneira, calmo, de certa maneira sereno, mas um discurso que combina duas coisas. Em primeiro lugar, um reconhecimento implícito que as coisas não estão a correr bem. O Putin fala das vítimas, fala das famílias das vítimas, fala do papel do Estado na família, relativamente à família das vítimas, o que é um reconhecimento prático de que houve vítimas e que a operação está a correr com dificuldades. Isso também, de certa maneira, credibiliza para junto à opinião pública russa aquilo que é o outro lado da história, que o Putin conta, que é, dizendo, nós estamos a ser objeto de uma agressão e de uma tentativa de abafamento da Rússia no quadro internacional, a Rússia está sob ameaça, e Putin depois, ao descrever essa ameaça, e isso, digamos, é o aspecto que é mais chocante para um auditor ocidental, liga, digamos, ao prolongamento no tempo, e em particular dentro da Ucrânia, da ameaça nazi e, no fundo, como que fazendo um paralelo entre o 9 de maio de 45 e o 9 de maio de 2022, com as ameaças sendo similares. Isto porquê? Porque Putin sabe que na opinião pública interna russa há a noção, que é verdadeira, de que há setores neonazis na Ucrânia. Putin potencia, no entanto, a importância desses setores neonazis e, no fundo, coloca o atual regime ucraniano como que refém desses movimentos extremistas, e isso, de certa maneira, engloba a justificação global, no sentido de dizer o Ocidente aproveita-se da Ucrânia, onde há forças neonazis, ataca-nos, nós temos que ir ali em socorro dos nossos compatriotas, e também, e há uma expressão muito interessante neste discurso que revela qualquer coisa, que é na defesa das nossas terras, o que significa também que para Putin a defesa do Donbass, e em particular a defesa da Crimeia, faz parte de uma defesa nacional. O que também, de certa maneira, estabelece uma espécie de limitação sobre aquilo do qual a Rússia está disposta a recuar, que é o Donbass. Portanto, Putin fixa claramente no Donbass uma espécie de fronteira relativamente às suas ambições. Mas é de alguma forma, não sei se fez ou faz esta leitura, é de alguma forma um discurso que se poderia chamar de retaguarda, isto é, para usar palavreado economicista, um discurso para o mercado interno. É um discurso para o mercado interno, é um discurso de segurança, no sentido da segurança possível, isto é, dar aos seus cidadãos a noção de que há aqui uma liderança. Essa liderança, no fundo, está à frente de uma Rússia que se sente, de acordo com a retórica de Putin, ameaçada pelo exterior, ameaçada pela NATO. A NATO é muito utilizada neste quadro, isto, aliás, também ressoa a uma linguagem antiga da Guerra Fria, que era sempre sistematicamente a NATO, menos até do que os Estados Unidos pontualmente. E, portanto, a noção é esta: a Ucrânia foi utilizada pelo Ocidente, através da NATO, e pelos Estados Unidos e pela União Europeia, e se nós repararmos bem, já aqui comentámos, a União Europeia não é tida muito em conta por parte de Putin. Nós temos mais a União Europeia em conta na relação com a Ucrânia e com a Rússia do que a própria Rússia. A Rússia, como se aliás se viu das declarações de Lavrov quando Joseph Borrell foi a Moscovo, e portanto, no fundo é a NATO, que para a Rússia é o sinónimo dos Estados Unidos, é a utilização da Ucrânia como uma plataforma de ataque, e a Ucrânia é essa que está, digamos, marcada pelo tal regime neonazi, de acordo com a narrativa de Putin, e isso, no fundo, cola junto de um eleitorado nacionalista russo com a defesa da pátria, a Rodina, como se diz em russo. E isso, Putin fez esse discurso, um discurso para dentro, claramente.
Mas também um pouco na defensiva, não lhe pareceu? Isto é, talvez se as pretensões russas, vamos especular um pouco, se as pretensões russas fossem para lá da Ucrânia, talvez tivesse sido a altura de Putin ter feito um discurso mais patriótico, mais empolgante, no sentido da continuação da aventura. E Putin teria todo o interesse em conseguir qualquer vitória e apresentar como uma vitória, ainda por cima do dia da vitória, porque é Exato. sobre os nazis. E, portanto, Putin claramente não tinha nada para apresentar. Não é a Certo. destruição de Mariupol, que não é o status quo, e não é, em particular, o número de vítimas militares, que não se sabe bem, andarão entre 12 mil ou 15 mil, aquilo que é a destruição de material extraordinário, porque depois aqui também há uma ironia, António, que é, há uma grande parada em Moscovo, na Praça Vermelha, com material militar altamente sofisticado, e ao mesmo tempo há uma derrota, ou pelo menos uma não vitória, na Ucrânia. Mas então, qual é a lógica disto? Então, se tinham material tão bom, tão sofisticado, tão avançado, então provavelmente a situação na Ucrânia devia ser um simples passeio. E, portanto, É tão bom que não é para estragar. é uma contradição profunda. A cartada nacionalista no plano interno continua, com o apoio da Igreja, com o apoio dos setores mais conservadores e com o apoio maioritário dentro do Parlamento, desde o antigo Partido Comunista até ao próprio partido de Putin. E, portanto, Putin está à vontade no plano interno. E as notícias sobre a sua morte são francamente, política, naturalmente, são francamente exageradas até ao momento. Não parece que Putin sofra, aliás, como se viu, de certa maneira, embora estas manifestações sejam muito controladas, etc., mas não parece que sofra de um grau de desprestígio interno muito grande. Pois, claro. Enquanto ele puder dizer que tudo aquilo que corre mal é devido ao inimigo, e que o inimigo é uma mistura entre ucranianos e a NATO, ele vai sobrevivendo. No terreno, como é que viu o facto de, aparentemente, apesar de tudo, a viagem de António Guterres ter algum significado no salvamento de pessoas, que era, no fundo, aquilo que mais importava? Nós temos que perceber que as Nações Unidas não são só um elemento de paz e guerra, são também Claro, um elemento de defesa das pessoas. E claro. ao longo dos últimos anos, as Nações Unidas têm elas próprias evoluído num sentido de reforçarem aquilo que é a sua capacidade de defesa das populações civis, das populações indefesas, e isso tem sido um trabalho notável. E as Nações Unidas, que já tinham, como aliás António Guterres tinha dito logo no início, 1.400 pessoas na Ucrânia a trabalhar, montaram em 2 dias, 3 dias, uma operação extraordinária que conseguiu libertar centenas de pessoas que estavam metidas no complexo de Azovstal em Mariupol. Isto foi um trabalho extraordinário. E nós temos que perceber que as Nações Unidas também são isso, são a pleiade de organizações, de estruturas que existem à sua volta e que funcionam para o bem das pessoas. Há uma coisa de que eu já falei aqui há tempos, mas volto a sublinhar, que é a questão das operações de paz, que as Nações Unidas desempenham desde os anos 60. As operações de paz que nem sequer estão na Carta das Nações Unidas. Nunca se falava na Carta das Nações Unidas, não fala em operações de paz. São precisamente aquilo que as estruturas das Nações Unidas conseguem consensualizar, no sentido de colocarem em defesa das populações forças militares neutras que possam aqui ou ali criar a proteção dessas mesmas populações. Portanto, António Guterres fez o que tinha a fazer, fez-o bem, e eu acho, vou-lhe dizer mais, acho que o papel de António Guterres e o modo como tem deixado os seus sinais, porque ele não deixou os sinais só na Ucrânia, ele foi imediatamente a seguir para a África, que é um continente onde vai ter lugar uma das tragédias imediatas que tem a ver com a ajuda alimentar e tem a ver Claro. com a cessação dos cereais que vinham da Rússia e da Ucrânia. Foi à Moldova, agora, que é um país que está muito frágil e que está ameaçado pelo contágio da guerra na Ucrânia. António Guterres está a ter uma atividade que a mim parece louvável. É uma pergunta que obriga a alguma especulação, mas ainda assim pergunto-lhe, faço-lhe, acha que o discurso de Putin tornou mais próxima ou adiou ainda mais eventuais negociações entre a Ucrânia e a Rússia? A sensação que eu tenho, António, é que neste momento ninguém quer negociações. Certo. A sensação que eu tenho é que Mantém-se, portanto, a para a situação. Ucrânia acha que está num momento de alguma euforia relativamente a um conjunto de vitórias que foi tendo no terreno e pelo menos travar o avanço dos russos. Os Estados Unidos não querem claramente, digamos, uma situação de compromisso que possa significar uma vitória, ainda que parcial, da Rússia.
A Rússia acha que ainda não tem os seus objetivos conseguidos, isto é, a estabilização da sua zona de segurança, que é o Donbass, e provavelmente a parte sul da Ucrânia. Na parte sul da Ucrânia vai ficar, a meu ver, revelação da força russa. Isto é, será que os russos conseguem isolar a Ucrânia? Já o conseguiram no Mar de Azov, também no Mar Negro. Se conseguirem fechar tudo até à Moldova, isso significaria uma grande força da Rússia. Eu acho que aí se vai ver. Eu vou dizer com toda a franqueza e antecipando o que vamos aí provavelmente discutir durante meses. Nós vamos ter uma guerra, uma paz podre. Vamos ter uma parte da Ucrânia continuadamente, como já estava, aliás, em fevereiro, ocupada por russos ou pró-russos, neste caso por russos com a legitimidade, entre aspas, dada pelo facto de terem sido chamados pelas duas novas repúblicas. Vamos provavelmente fazer uma buffer zone, uma zona de almofada entre as tropas ucranianas, cada vez mais reforçadas pelo Ocidente, e as tropas russas, e depois no fundo, na parte sul, é que vamos ver a chamada linha de contacto e as escaramuças, e a Rússia vamos ter uma espécie de conflito congelado, que esperemos seja de baixa intensidade. Claro. Muito bem, obrigado. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo. Voltamos já de seguida com o segundo tema de hoje. Até lá.